Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e a aula de hoje é sobre o chamado Novíssimo Mundo. Você pode estar estranhando que ali está escrito Oceania e eu estou falando que vou falar sobre o Novíssimo Mundo, mas eu vou explicar por quê. E vocês também vão perceber porque eu não gosto muito de chamar a Oceania de Novíssimo Mundo. Então a gente vai vir aqui para o nosso querido globo terrestre para entender um pouco melhor sobre isso. Quem costuma dar esses nomes é o pessoal daqui, ó, da Europa. E aqui é no continente europeu que eles vão considerar que o chamado Velho Mundo seria a Europa, mais o norte da África, mais parte aqui do Oriente Médio, na Ásia. Daí o que acontece? Quando os europeus vão chegar lá por volta de 1490 e pouco, 1500, aqui na América Central, América do Sul, né, América até do Norte, eles vão chamar o continente americano de Novo Mundo. E aí a gente está falando de século XV e XVI, 1400 e pouco, 1500 e pouco. Agora, né, vamos aqui, ó, viajar bastante. Cruzou o continente africano, cruzou o Oceano Índico, a gente tem aqui, ó, a Austrália, a gente tem aqui, ó, a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. Aqui os europeus só vão chegar no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. Eu estou falando de 1750 para cá. E aí eles vão chamar de Novíssimo Mundo. Agora, qual é o problema de se chamar a Oceania de Novíssimo Mundo ou a América de Novo Mundo? A gente está tendo como referência a Europa. Então, os europeus eles vão falar que o mundo começa a ser considerado, que uma parte do mundo começa a ser considerada a partir do momento que eles chegam. Mas espera aí, galera. A gente sabe que aqui no Brasil já tinha gente morando, ó, muito antes deles chegarem, assim como acontecia também na Oceania, certo? Então, não é novíssimo mundo, não. Na verdade, começou a ser explorado pela Europa há menos tempo. Beleza? Agora, uma coisa que eu preciso falar para vocês sobre a Oceania é que os indicadores sociais e econômicos de lá chamam bastante atenção. Primeiro, por uma certa desigualdade. A gente tem a Austrália e a Nova Zelândia, são países muito ricos e são países cujas qualidades de vida estão entre as melhores do planeta. Mas, ao mesmo tempo, uma série de outros países da Oceania vão ter muitas dificuldades, vão ter economias muito mais fracas e uma qualidade de vida que deixa bastante a desejar. Lembrando que a Oceania é formada por 14 países independentes, mas que muitas das ilhas da Oceania, elas são, na verdade, possessões, ou seja, como colônias de países europeus ou dos próprios Estados Unidos. E aí, a questão é, por que a Austrália e a Nova Zelândia prosperaram tanto? Antes de falar por quê, eu tenho que mostrar que prosperaram. Então, eu vou projetar aqui para vocês no quadro o ranking do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai medir a qualidade da educação, ele vai medir a expectativa de vida, se as pessoas vivem muitos anos, e ele vai medir também a renda per capita, que é o total da renda produzida dividido pelo número de habitantes. Quanto mais perto de 1, melhor é o IDH e melhor é a qualidade de vida. Quanto mais perto de 0, pior. Então notem que no ranking ali a gente tem a Austrália em 8º lugar e a Nova Zelândia em 14º lugar. Mas Gustavo, tem 2 em segundo, tem 2 em quarto. Acontece, porque é caso de empate, certo? O que é importante? A gente vê que são países que foram explorados, né, mas que eles têm uma boa qualidade de vida. E a gente vai ver os motivos disso já já. Mas outra coisa que chama muita atenção na Austrália e na Nova Zelândia vão ser os números da concentração de renda, que são os números da desigualdade. O Brasil, por exemplo, é um país extremamente rico, né? Produz muita riqueza, mas essa riqueza não está na minha mão. Essa riqueza está nas mãos de pouquíssimas pessoas. Ela é mal distribuída, ela é concentrada. Poucos com muito, muitos com pouco. Quando a gente pega o ranking da desigualdade mundial, que é esse que está no quadro agora, né, ou o ranking da concentração de renda, a gente vê que o Brasil ele é um dos países com maior concentração de renda, onde a gente vai ter que 1% mais rico da população, ele vai ter nas suas mãos
mais de 28% de toda a riqueza produzida no país. E entre os países mais concentradores, você não vai achar nem a Austrália nem a Nova Zelândia, porque são países onde a renda é bem distribuída. Essa qualidade de vida toda, além da riqueza, ela também está em políticas públicas. As políticas públicas causam isso. E como assim, Gustavo? O governo utiliza o dinheiro dos impostos para investir pesado em educação, que dá oportunidade para as pessoas, investir em saúde e também em previdência. Ou seja, para quando as pessoas não estiverem mais em condições de trabalhar, elas terem como viver dignamente. Então, isso tudo vai levar a Oceania, não a Oceania toda, principalmente a Austrália e Nova Zelândia, a serem um destaque de qualidade de vida no mundo inteiro. Mas, Gustavo, de onde vem isso tudo? Explica pra gente qual é o segredo da Oceania. Então vamos lá com calma e por partes. Os ingleses, eles vão chegar, como eu falei, só no século XVIII, né? Onde hoje é Austrália e Nova Zelândia. E ali eles vão começar a implantar o que é chamado de uma colônia penal. E é isso mesmo que você está pensando, é prisão. Os prisioneiros lá da Inglaterra e de outras partes do Reino Unido iam para lá presos. Mas assim, esses prisioneiros, eles não eram pessoas condenadas por crimes muito graves. Eram crimes relativamente leves, em sua maioria. E depois de cumprir a pena, eles teriam direito a uma terra lá na Oceania, onde eles poderiam plantar, né, principalmente na Austrália, que foi a colônia penal, né? Então eles teriam direito a uma terra na Austrália para plantar, para empreender. Então foi uma lógica diferente da colonização brasileira. Foi o que a gente chama de uma colônia de povoamento. Então eles podiam povoar e desenvolver uma economia voltada para eles mesmos, diferente do que aconteceu no Brasil, onde todas as nossas riquezas eram mandadas direto para Portugal. Daí, o que foi acontecendo? Mais tarde se descobriu ouro na Austrália e na Nova Zelândia. Então, antes de descobrir ouro, a gente já tinha uma pecuária muito forte, onde se criavam muitos ovinos, muitas ovelhas. Na época se produzia muito tecido na Inglaterra, então a gente tinha ali a criação das ovelhas e a lã era mandada ali, vendida para a Inglaterra. Daí, o que foi acontecendo? Com a descoberta de ouro, começou a ir muita gente para lá. E o ouro é uma grande riqueza. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a Inglaterra passando por bastante dificuldade, aí a gente teve mais gente ainda indo para a Oceania. E aí, a Austrália e a Nova Zelândia, elas vão começar a se industrializar. E essa indústria vai ter muito a ver com as riquezas naturais. A Austrália, principalmente, é muito rica em minérios metálicos, né, que vão se formando ali ao longo de bilhões de anos. E aí, então, a gente vai ter uma indústria siderúrgica e metalúrgica, que lida com aço, né, ferro, ali na Austrália. Além disso, uma indústria têxtil, que é de tecidos. Eles já produziam ali muitas ovelhas, né, já criavam muitas ovelhas, melhor dizendo. E a gente também vai ter riqueza de petróleo e carvão mineral, utilizados como combustível. Então, a indústria química e petroquímica, que tem a ver com o petróleo, também vai se desenvolver muito por lá. Além disso, a gente vai ter a agricultura e a pecuária não são deixadas de lado, mas elas vão ser muito modernizadas. Isso na Austrália e na Nova Zelândia também. Então você tem muita tecnologia na agricultura e na pecuária, que faz produzir mais e melhor. Daí, o que a gente vai percebendo? Que isso tudo vai criando uma economia bastante forte. Além disso, o turismo é importantíssimo. A grande barreira de corais da Austrália, ela é muito visitada, assim como a Austrália também recebe muitos surfistas. Além disso, a Austrália tem vários animais que a gente só encontra lá, como o diabo da Tasmânia, ou como o canguru, o ornitorrinco, o coala e vários outros animais bastante diferentes, certo? A Nova Zelândia também é muito procurada por pessoas que buscam praticar esportes de natureza, né? Fazer trilha, pular de bungee jump e outras coisas assim bastante radicais para quem tem essa disposição. Não sei como é com vocês, eu acho que eu teria um pouquinho de medo. Mas nem tudo são flores na história desses países, né? Como eu falei para vocês, quando os ingleses chegavam, já tinha população lá. E essa população era formada na Austrália principalmente pelos aborígenes, na Nova Zelândia pelos maores, em algumas outras ilhas pelos polinésios e vários outros diferentes. E eles foram dizimados.
Eu trouxe uma imagem que acho que é uma das imagens mais chocantes que eu já vi sobre colonização, que é essa que vai para o quadro agora, que é o colonizador inglês com um monte de aborígenes acorrentados. E notem que os aborígenes, eles são, na sua maioria, eles têm a pele negra, né? Então, tudo nessa fotografia é bastante chocante. Tanto a gente vê seres humanos acorrentados, como um ser humano dominando vários, a própria posição, um de pé e os outros sentados, é muita coisa junta. Na Oceania, nós temos os maores, né? Os maores, eles combateram muito a ocupação inglesa, mas ainda assim foram dominados. Inclusive, as tatuagens de temática maori foram moda aí há alguns anos até aqui no Brasil. Tudo isso foi bastante contestado, porque se a gente presta atenção hoje em dia na população da Austrália e da Nova Zelândia, na Austrália mais de 90% da população vai ser descendentes de europeus, principalmente dos ingleses. Os aborígenes na Austrália, eles vão ser algo aí entre os aborígenes e seus descendentes, algo aí de 3% apenas da população. Ou seja, eles já foram total, hoje em dia reduzidos a apenas 3%. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais asiáticos e seus descendentes na Austrália do que aborígenes, né? Inclusive, né, para a galera que gosta aí do K-pop, uma das integrantes do Blackpink, ela é australiana, né? Descendente de asiáticos, de coreanos lá na Austrália, e foi lá para a Coreia do Sul viver de música. Então, na Nova Zelândia, cerca de 77% da população descende de europeus, e aí uns 12% é descendente dos maores. Mas ainda assim mostra que houve um extermínio, certo? E uma das coisas que isso fica bastante claro é quando a gente pensa nos famosos da Oceania, no cinema e na música. Então, vou projetar essa imagem aqui para vocês. Então, a gente tem o Chris Hemsworth, que ficou famoso por ser o Thor no cinema, ou a Margot Robbie, que ficou famosa por ser a Arlequina, né, ambos australianos, e a Lorde, que é a cantora da Nova Zelândia. E aí a gente vê que eles são aí, né, notoriamente brancos e descendentes dos colonizadores ingleses. A gente vê até que essas pessoas elas conseguiram condições de vida muito superiores. Agora, isso não quer dizer que eles pararam de lutar. Então, na Austrália, há alguns anos, já tem conseguido uma série de medidas afirmativas, ou seja, onde o governo investe para manter a qualidade de vida e dar mais dignidade aos aborígenes e seus descendentes, principalmente para que eles possam manter os seus modos de vida que eles tinham antes da chegada dos ingleses, né? Ou até mesmo, se eles quiserem mudar alguma coisa no seu modo de vida, para que eles possam fazer isso de uma forma livre. Na Nova Zelândia também se tem conseguido terra para os maores. Inclusive, há alguns anos, a língua maori foi considerada oficial juntamente com o inglês, certo? E tem um partido maori, que tem alguns assentos lá no parlamento e participa da formulação de leis e fiscalização do governo, certo? Então, são algumas coisas importantes. Então, chegando pertinho do final dessa aula, né, para melhorar um pouquinho, eu trouxe algumas imagens que mostram o turismo, né, no Tahiti e na Polinésia Francesa, que são algumas ilhas um pouco mais afastadas ali da Austrália e da Nova Zelândia, que tem belezas naturais incríveis, certo? E, finalizando, nosso bom e velho desafio. Sobre o desenvolvimento econômico e humano na Oceania, podemos afirmar que, qual é a correta? A. São bem maiores na Austrália e na Nova Zelândia que no restante do continente. B. São elevados em todo o continente. Ou C. São baixos em todo o continente. Então, a correta é a A. São bem maiores na Austrália e na Nova Zelândia que no restante do continente. A gente viu que no ranking da qualidade de vida, a Austrália e a Nova Zelândia lá no alto, mas a gente não viu os outros países, né? Assim como o desenvolvimento econômico. Nem todos têm economias tão modernas como a Austrália e a Nova Zelândia. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até uma próxima aula.